noite, irmãos e irmãs. Eu saúdo todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Nós adoramos o Senhor, pois a misericórdia do Senhor dura para sempre. É um Deus bom, é um Deus maravilhoso, é um Deus amoroso que tem nos tratado com misericórdia sem fim. Glória
das orações mais extraordinárias que estão presentes no Novo Testamento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá na Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo de número 3. Uma oração extraordinária feita pela boca do apóstolo Paulo. Efésios 3, verso 14. E vai dizer assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito do homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.
agora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. 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 Nós vamos, no fim deste mês, se Deus assim nos der vida e continuar nos abençoando, começar os próximos passos, iniciar os próximos passos do Lidério, módulo 3, que é o Vida Contagiante. Então, para a gente preparar o coração, preparar a alma, para a gente pegar de novo o fio da meada do que nós estávamos aprendendo, do que nós estávamos pensando, a partir do que Deus estava desafiando do módulo 2. Então, nós sugerimos esse tema para o mês, né? Igreja Contagiante, tentando de alguma forma casar com o que a gente vai ver, com o material que a gente vai estudar. E por que uma igreja contagiante? Por que esse tema? A gente precisa pensar duas coisas, né? Primeiro, dá uma olhada na definição que esse pastor, que esse reverendo Fernando Lira faz a respeito de discipulado. Olha só, discipular é muito mais do que adotar um programa de estudo. É adotar uma pessoa para torná-la parecida com Cristo. Olha que extraordinário. É muito mais que expor doutrinas corretas. É expor a própria vida para que seja reflexo de Cristo. Olha que extraordinário. Mas difícil. Exige. É muito mais do que um ensino intelectual. É um processo de transformação interior. E olha essa frase final, irmãos, extraordinária. É assim que acontece o discipulado. Como, irmãos? Vida na vida. Então entenda o discipulado não como um momento que você faz numa sala de aula, mas é um caminhar, é um processo. Eu conheço Jesus, apresento para você e você o aceita como Senhor e Salvador, e agora nós vamos caminhando, aprendendo juntos a respeito dele, o que ele quer. Então, o discipulado é esse relacionamento, onde eu ensino, onde eu aprendo, onde se preciso eu repreendo, se preciso sou repreendido. Então, ele define muito bem aqui vida na vida. Agora, como você vai fazer isso? Se a nossa vida com Deus for uma vida bicolor, totalmente preto e branco, sem graça, sem força, como você vai derramar Cristo na vida do outro? E essa palavra contagiante é extraordinária. Contagiante significa que se propaga, que se espalha de uma pessoa para outra, de um local para o outro, que exerce influência sobre algo ou alguém. Junta essa palavra, discipulado e contagiante na mesma frase. Irmãos, é incrível. O discipulado então é contagiar, derramar Cristo na vida dos outros, é exercer influência a partir do Cristo que habita em nós na vida do outro. Por isso nós precisamos pensar nisso com muita seriedade. Se nós realmente somos contagiantes, vibramos com a fé, nós amamos nosso Deus, nós estamos consagrados, nós amamos a palavra, nós realmente estamos com a chama acesa no coração, porque senão a gente vai sempre ter problemas nessa questão do discipulado. E aí nós vamos correr do discipulado relacional, porque no discipulado relacional o outro me conhece, de repente ele pode perceber que em mim não tem nada de contagiante. E aí o evangelho que eu prego para ele se torna uma coisa discursiva. E tudo que é discursivo é igualzinho ao judaísmo no tempo de Jesus, é só fachada, não identifica ninguém, não abençoa ninguém. Então por isso que a gente definiu esse tema. Semana passada, alguém lembra onde a gente pregou? Aonde voltamos? 1 Tessalonicenses. Que texto extraordinário, né? E nós falamos das coisas, das virtudes que a igreja contagiante tem: fé, amor, esperança. Não qualquer fé, não qualquer amor, não qualquer esperança. É fé que move, amor abnegado e esperança firme. E aí hoje, pensando nesse tema, nós vamos aprender com essa oração aqui. O que Paulo está nos ensinando, o que Paulo vai nos dizer sobre igreja contagiante.
Vamos entender o contexto temático. Quando o apóstolo Paulo faz essa oração, irmãos, ele estava preso. Paulo já estava na antessala da morte, estava muito próximo do final, do martírio por mãos romanas. E aqui Paulo, então, movido pelo Espírito de Deus, começa a clamar, não por coisas materiais, mas pela vida espiritual da igreja. E Paulo, então, ora para que o Espírito Santo conceda algumas coisas à vida da igreja, para que Deus faça suscitar pelo seu mover algumas características, algumas marcas na vida da igreja, que, entendo eu, são marcas indispensáveis para qualquer comunidade, não importa se tradicional, pentecostal, batista, presbiteriana, para qualquer convertido, não importa se de 30 anos de carreira, se de 3 meses, se de meia hora. Se nós queremos, se essa igreja quer ser uma igreja contagiante, características imprescindíveis para a gente derramar Cristo, contagiar Cristo na vida do próximo. Algumas coisas que o texto vai dizer. Eu acredito que a primeira coisa que Paulo ora e pede aqui é que a igreja seja preenchida pelo poder do Espírito Santo. Igrejas contagiantes são dirigidas pelo poder do Espírito Santo. Crentes contagiantes são cheios da plenitude do Espírito Santo. Gente que brilha a glória de Deus no mundo, não faz por conta própria, não faz por inteligência própria, não faz, meu irmão, por capacidade própria. A igreja só se torna atraente, brilhante, contagiante se ela estiver tomada pelo Espírito Santo de Deus. Observe no verso 16 da sua Bíblia, por favor. Em primeiro lugar, a oração de Paulo é uma súplica por poder. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Olha, irmãos, que coisa extraordinária. Paulo não ora para que a igreja seja liberta das dificuldades, ele não ora para que a igreja tenha vida pacata, ele não ora para que o crente tenha uma vida sossegada, ele não ora para que o crente seja sempre bem recebido em todos os lugares, ele não ora para que o crente seja o mais próspero da face da terra. Não, meus irmãos, ele não ora para que Deus livre a igreja, coloque a igreja numa redoma, numa cúpula, para que a igreja não se contamine com o mundo, não sofra inserida no mundo. Ao contrário, Paulo ora pedindo o poder dos céus. Paulo ora pedindo, meu irmão, o poder do Espírito Santo para que a igreja cumpra a sua missão com entusiasmo. Paulo ora e pede ao Senhor: Senhor, nos revista com o poder que vem do teu Espírito, e só com o poder do Espírito, irmãos, nós podemos ser sal da terra. Só revestidos pelo Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos uma igreja missionária, uma igreja de presença marcante, uma igreja transformadora. Só com o Espírito Santo nós resistimos às tentações. Somente revestidos, tonificados pelo poder de Deus, nós podemos cumprir o nosso chamado, nós podemos resistir aos inimigos que se levantam diante da igreja. Nenhum cristão, nenhuma igreja pode ter sucesso na caminhada estribada na própria força. A palavra de Deus nos ensina desde sempre: não te estribes no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração. Será que essa tem sido a nossa oração? De tantas coisas que nós pedimos corriqueiramente para Deus: Deus, proteja o filho, proteja a filha, abençoa o caminho, abençoa a saída, a chegada, livra, protege, supre. Será que de todas as orações que temos feito ao Senhor, temos elevado os corações aos céus e orado exatamente assim: Senhor, nós queremos contagiar a vida das pessoas, por isso clamamos ao Pai que o teu poder resplandeça em nós. Senhor, que o teu Espírito habite em nós, que o teu Espírito nos consuma, que o teu Espírito, ó Pai, seja morador, seja Senhor na nossa vida. Essa tem sido a nossa oração. E eu tenho comigo, irmãos, que uma das principais características da ausência da plenitude do Espírito na vida da igreja é a sequidão em relação ao evangelismo, é a sequidão em relação ao discipulado, é a sequidão em relação a uma expressão linda que se diz paixão pelas almas. Porque quando nós não temos o Espírito Santo governando a nossa vida, a carne governa. E quando a carne governa, nós nos
nos tornamos egoístas. Quando o Espírito Santo não dirige, o meu eu dirigirá com toda certeza, porque se há alguém na sua vida que gosta de assumir as rédeas, é você mesmo. Se há alguém que gosta de entrar em embates com Deus, a respeito da vontade de Deus, é você mesmo. Por isso, meus irmãos, eu acho, creio, penso que quando a igreja deixa de buscar o poder de Deus, de clamar a plenitude do Espírito Santo de Deus, ela se torna cega. Porque sem o Espírito de Deus nós deixamos de ser misericordiosos, sem a presença do Espírito Santo nós deixamos de amar, sem a presença do Espírito Santo nós não nos enxergamos, sem a presença do Espírito Santo eu não me enxergo diante de Deus, quem dirá enxergar o próximo? Sem a presença, sem o mover de Deus, sem a unção, sem o quebrantar de Deus, os meus olhos nunca estarão voltados para os que sofrem, para os que estão prostrados, para o vizinho não crente, para o cunhado não crente. Eu nunca vou ser movido por Deus a abrir mão de mim mesmo para fazer uma célula na minha casa. Eu nunca, irmãos, vou abdicar de uma tarde no salão de beleza, de um sábado à noite no cinema, de um futebol. Nunca. O reino de Deus nunca será prioridade se o Espírito Santo não tomar conta da minha vida. Eu gosto de uma palavra extraordinária desse pastor presbiteriano, quando ele diz assim: o Espírito Santo é executivo na obra missionária. Missões só podem ser realizadas de acordo com Deus, segundo a Bíblia, se o Espírito Santo estiver no comando. A igreja só será bem sucedida pelo poder divino e sobrenatural do Espírito Santo. Por isso, irmãos, não adianta teologia correta, métodos corretos, as intenções corretas. Nós precisamos ser revestidos do poder do alto, capacitados pelo Espírito Santo para falar o que Deus quer que a gente fale, para abraçar quem precisa ser abraçado, para romper cadeias, para quebrar grilhões, para ser bálsamo, curador na mão de Deus, na vida de pessoas que a gente menos imagina. Nós vamos estar sensíveis ao mover de Deus, que vai dizer o dia, a hora, quando, como, que vai soprar, que vai nos dar a direção, que vai nos levar, que vai nos capacitar. Essa oração é tão linda, tão extraordinária, e Paulo deixa muito claro no verso 16 que esse poder, isso que vem do coração, não é do homem. O homem seja fortalecido, ele diz no verso 16, o seu interior, por meio do seu espírito. E mais lindo ainda o que ele diz no verso 17, consequência desse habitar do espírito, consequência dessa plenitude do espírito. Olha o verso 17. Interessante que essa oração é uma crescente e uma petição desemboca na outra. Paulo diz: Senhor, habite com o teu espírito, o Senhor esteja revestindo a igreja. E aí no verso 17 ele diz assim: habite, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, e assim habite Cristo em vosso coração. Essa palavra habite aqui no verso 17 merece um pouquinho da nossa atenção. Pelo poder do Espírito Santo nós entendemos quem é Cristo. Pelo poder do Espírito Santo, Cristo vai se formando no nosso caráter. Pelo moldar do Espírito, meu irmão, Deus vai nos transformando, nos moldando. O que Paulo está dizendo aqui: quanto mais o Espírito nos encher de Cristo Jesus, mais nós diminuiremos. Enquanto mais o Espírito habitar no nosso coração, mais Cristo aparece em nossa vida, mais Cristo nos governa, mais Cristo é testificado na nossa vida. E essa palavra habitar que está aqui tem um sentido fenomenal, porque o Novo Testamento usava uma palavra habitar com dois sentidos diferentes. Primeiro, a palavra paróquio, que significava habitar como estrangeiro. Às vezes o Novo Testamento usa essa palavra, aquele que está de passagem e de repente está morando temporariamente numa pousada, numa casa à beira do caminho, mas ele não é o Senhor daquele lugar. Mas o Novo Testamento também usa, e é a palavra que o texto usa aqui, a palavra catóico, que significa habitar como o Senhor da casa. E aquele que habitava como o catóico, como o Senhor da casa, é aquele, meu irmão, que tinha total liberdade para derrubar a parede, levantar a parede. Ele é o dono, nada na casa lhe é negado.
encarregado, ele dá as ordens. É aquele, meu irmão, que tem liberdade para faxinar a casa, pintar, tirar a porta, colocar a porta, deixar entrar, mandar sair. A palavra está nos dizendo que quanto mais Cristo habita no nosso coração, tanto mais, meus irmãos, nós diminuímos, e Cristo pode ser testificado pelo poder do Espírito Santo. Temos orado pedindo que o Senhor nos revista com o Espírito Santo. Carlitos Paz, um pastor muito inteligente, muito abençoado, que preside uma igreja aqui em São José dos Campos, pertinho da gente, na Igreja Batista da cidade. Eu me lembro uma vez que estive lá num culto, e quando eu cheguei lá, eu pensei que era um shopping, sei lá, alguma coisa assim, fora da cidade, porque eram 3 prédios, né? Um de frente, um frontal, um na lateral e o outro na outra lateral. Eu falei, Larissa, acho que aqui não é uma igreja, porque é uma faculdade, um campus gigantesco. E eu perguntei na portaria, falei, aqui é a Igreja Batista? E o guarda na portaria falou, não, é aqui, pode entrar. Aí eu achei de placas, né, em português, em inglês, em espanhol. Eu falei, Larissa, não é possível. Aí entramos, assistimos o culto, ficamos, assim, era uma palestra, acho que era uma palestra, e depois da palestra uma vigília, lotada, igreja, 11 horas da noite, muitas pessoas orando, e eu encabulado, falei, eu tenho que falar com esse pastor. Eu fui lá na beira do culto, falei, pastor, tudo bem, eu sou pastor da igreja, né, em Guarulhos. Deixa eu falar uma pergunta, quantos membros tem essa igreja? E aí veio a humilhação toda. Eu falei assim, no último censo, quando ele falou no último censo, eu falei, Senhor, lá vem bomba, né? Ele falou, éramos 11 mil. E eu falei, meu Deus. E aí, no dia, eu comprei um livro dele lá, chama-se Igrejas que Prevalecem. Indico para você, eu não sei se tem no Amazon para comprar, mas um livro extraordinário. Ele diz algo muito interessante a respeito do Espírito Santo e a vida da igreja. Nas igrejas que prevalecem em todo o mundo, igrejas bíblicas, fortes, sólidas, com boa liderança espiritual, solidárias à dor do próximo, o Espírito Santo de Deus não é um mero coadjuvante de sua história. Ele é quem dirige, sopra, aponta caminhos, dá o discernimento, consola, dá paz para as grandes decisões. Em outras palavras, igrejas saudáveis, igrejas que prevalecem, são dirigidas pelo poder do Espírito Santo. Daqui para frente, meu irmão, olha assim, Senhor, nós vamos começar o Lidere 3, estamos nessa caminhada, estamos nessa jornada. O Senhor quer de mim? Espírito Santo de Deus, me mostra, me reveste, me usa, me abençoa. Está aqui minha vida, Senhor, te entrego, consagro. Olha assim, meu irmão, peça a Deus que não fique espaço no seu coração, que Cristo preencha, o Espírito Santo preencha cada lacuna, meu irmão, cada centímetro do seu coração, para que você seja contagiante, para que haja frutos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas o texto diz mais. Tem uma segunda coisa que esse texto, que essa oração nos mostra. Igrejas contagiantes são marcadas pela presença real do amor. Olha o verso 17 de novo. Primeiro Paulo ora pedindo poder no homem interior, poder que não vem de nós mesmos, é fruto do Espírito, para que pelo Espírito Cristo habite no nosso coração. E olha a parte B do verso 17. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. A segunda coisa que Paulo ora aqui, meu irmão, é pedindo que haja amor. Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos para amar. Senhor, os alicerce, Senhor, os fundamente. Na onde? Em qualquer lugar, não. No amor que vem de Cristo Jesus. Sem amor, meu irmão, nós não percebemos o outro. Sem amor, a convivência em comunidade é espinhosa. Sem amor, a paixão pelas almas não queima no coração. Sem amor, não há intencionalidade na missão. Sem amor, eu não me mobilizo para me mover na direção daquele que precisa do Evangelho, daquele que está desesperado porque não tem sentido na vida. Sem amor, meu irmão, a vida cristã não acontece. Paulo está dizendo e pedindo a Deus: Senhor, que o teu amor seja o combustível da igreja, que o teu amor constranja, mova a igreja, mobilize a igreja. Se o amor nos faltar, meu irmão,
vai faltar intencionalidade para tudo. Se faltar amor à igreja, e não entenda a igreja prédio, entenda a igreja o teu irmão e a tua irmã em Cristo Jesus, por mais diferente e difícil que seja esse irmão, essa irmã, se nos falta amor, estar na presença de Deus junto com o irmão, é uma dificuldade tremenda, é laborioso, é dolorido. Se nos falta amor, caminhar em linha reta na vida cristã é impossível. Se nos falta amor, meu irmão, uma vida sacrificial em prol do Evangelho nem se questiona. Se nos falta amor, não há como, nunca nos apresentaremos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma pergunta para a gente responder juntos, para nós respondermos juntos: como você mediria o amor da igreja pela comunidade em que ela está inserida? Porque o que vai mover a igreja a fazer célula, muito pequeno, seja o que for, é o amor. Pensa bem. Como que a gente mede o amor dessa igreja aqui? Vamos falar da igreja do outro, vamos falar da nossa, né? O presbiteriano tem uma mania de falar da igreja dos outros. Só quem vê ele vai mal, não vai bem. Tem que falar da casa, tem que falar do quintal, né? Em vez de catar a folha do quintal dos outros, cata do seu quintal primeiro, né? Como que a gente mediria? Se a gente fizesse uma enquete aqui na vizinhança, né? Como que essa igreja tem impactado a vida dos outros? Como que nós temos demonstrado que nós amamos as pessoas? Será que se a gente batesse palma, né? Não sei, num raio aí de 3, 4 casas para lá, para cá, na rua aqui em frente, não sei, como nós mediríamos o amor que nós temos demonstrado pelos colegas de trabalho, pelos colegas da faculdade, pelos colegas do cursinho, pelo noivo não crente, pelo marido não convertido, pelos filhos, enfim, intensidade, com qual intensidade nós amamos, como Cristo amou. E de repente a gente não sai do lugar, porque bem na verdade falta amor. Falta amor. Interessante que Paulo vai usar duas expressões para falar de como tem que ser esse amor. Ele vai dizer arraigados e alicerçados, no verso 17. Uma figura ele tira do mundo da botânica, a outra ele tira do mundo da arquitetura. Arraigado, Paulo está dizendo assim, que como uma árvore que precisa de raízes profundas, a raiz do cristão é o amor. Se o amor de Deus não for a nossa base, nada feito. Assim como uma construção precisa de um alicerce sólido para poder crescer, se o amor de Deus não é o nosso alicerce, a nossa vida cristã não tem firmeza. Tudo é motivo de ofensa, tudo é motivo de debandar, tudo é motivo de omissão. O amor não nos move, não nos constrange. O amor é a evidência do verdadeiro discipulado. João 13, 34 e 35, Jesus vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vos ame uns aos outros, e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Num grau 1 a 10, em que nível nós temos amado as pessoas que estão ao nosso redor? Os perdidos, os desesperados, os angustiados, os difíceis, os que nos ofendem, os rixosos, os queixosos, os ateus, os desviados, os difíceis. O quanto nós temos amado? Interessante, irmãos, eu acho muito lindo quando Paulo vai dizer lá, escrevendo aos Coríntios, porque o amor de Cristo nos constrange. O que é constranger? É obrigar, né? Eu vou constranger o Murilo a fazer uma oração. Eu chamo e ele tem opção, ele faz ou faz. E ele é obrigado então a obedecer, a se entregar, a seguir as ordens. Olha só, quando a Bíblia diz o amor de Cristo nos constrange, está dizendo que a gente faz o que faz por Deus, não pelo poder de Deus, não pelo milagre de Deus, não pelas coisas extraordinárias que Deus pode fazer, mas pelo amor. Porque a gente olha para nós mesmos no espelho de manhã, olha para Deus e fala assim: não é possível, como Ele é meu amor. Não é possível. A gente olha para aquele cantinho secreto do coração, onde a gente guarda só coisa boa, e a gente pensa em Deus morrendo na cruz. A gente diz: não é possível. Como eu posso não amar alguém que me ama assim? Como é possível?
O amor de Deus é o nosso combustível missionário. O amor de Deus é o nosso combustível para servir o Senhor. O Wayne Cordeiro, um pastor lá do Havaí, escreve um livro extraordinário também chamado Igreja Irresistível. Se não leu, leia. Coloca como leitura para fazer antes de chegar no meio do ano. Não deixe de ler esse livro. Olha o que ele diz: o amor genuíno monitora o nosso coração, controla a nossa motivação. Ah, meu Deus! Governa nossos atos e apara o que está com problemas. Transforma em vida a nossa crença, tapa o vão da incoerência e exige com veemência que pratiquemos aquilo que declaramos crer. Olha que declaração extraordinária. Como nós vamos ser uma igreja relacional? Sentar o vizinho que é um porre no quintal, que faz bagunça, joga o lixo na frente do teu portão, que escuta a música alta na hora que você vai dormir, que passa na tua casa, mexe com o cachorro, coloca o carro na tua vaga. Meu irmão, como você vai evangelizar? Não sei, né? O cunhado que discute por qualquer coisa, o patrão que te oprime desde quando você entrou no trabalho, porque não gostou da cor dos seus olhos. Como que a gente vai ir ao outro sem amor? E por último, igrejas extraordinárias são cheias de pessoas que conhecem o amor de Cristo Jesus. Versos 18 e 19. Olha na sua Bíblia de novo. A fim de poderes compreender, guarda bem essa expressão, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Ótimo. Agora o 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Duas palavras fundamentais que Paulo coloca: compreender e conhecer. Por que Paulo usa duas palavras diferentes? É a mesma coisa? Compreender e conhecer. Paulo vai orar pedindo poder. Esse poder faz Cristo habitar em nós. Cristo habitando em nós, nós estamos alicerçados em amor. E agora Paulo vai nos dizer que nós precisamos compreender. Paulo vai sair desse amor uns pelos outros, do amor fraternal, e agora vai entrar no campo do amor a Deus. Então, no amor a Cristo, ele vai dizer: compreendam e conheçam. E compreender aqui diz respeito a conhecer, a faculdade mental. Paulo está escrevendo, vamos lembrar, para cristãos que eram gentios, estavam no judaísmo, estavam no paganismo e agora estavam na igreja. Paulo está orando para que eles conheçam, para que eles saibam, tenham a informação de que o amor de Deus em Cristo Jesus anulou todo o pecado. Como Paulo diz no capítulo 2, para que nós que estávamos mortos nos delitos e pecados, agora pela graça somos salvos. Paulo vai orar para que eles tenham essa informação intelectual, que todos saibam que o amor de Cristo é perfeito, é suficiente para tapar todo o pecado, para alcançar todo homem, toda mulher, em qualquer lugar, qualquer tempo, que o sangue que verteu na cruz chega em todo lugar, que não há um ser humano sequer que está longe do radar desse amor. Não há para onde se ausentar desse amor, não há como sermos menos ou mais amados. Esse amor é real, acontece, é derramado na cruz. Paulo está dizendo que todos conheçam isso, que todos saibam disso. Mas Paulo vai dizer uma outra expressão aqui: conhecer. Primeiro compreender, depois conhecer. Conhecer do verso 19 aqui já é um pouco diferente, porque aqui o verbo conhecer refere-se a um conhecimento alcançado pela experiência. Então olha o que Paulo está dizendo: não basta eu ter informação sobre o amor de Deus, eu tenho que ser transformado por esse amor. Não basta eu ouvir falar sobre o amor de Deus, esse amor deve transformar o meu ego, esse amor deve me moldar, esse amor deve, meu irmão, me quebrar e me fazer de novo a imagem de Cristo Jesus. Esse amor deve reorganizar toda a minha vida, esse amor deve passar por cada fibra do meu ser, esse amor deve mudar o meu jeito de pensar a vida, o meu jeito de falar, o meu jeito, meu irmão, de administrar
administrar o tempo. Esse amor muda tudo na minha vida. Esse amor põe a vida de perna para o ar. Esse amor tira o controle de mim e coloca o controle nas mãos de Deus. Não é algo intelectual, é algo da vida. É um amor que muda, é um amor que influencia, é um amor resposta ao amor de Deus. Por isso Paulo vai orar das duas formas. Senhor, primeiro que eles saibam, mas que eles também conheçam, que eles experimentem, que eles bebam esse amor, que eles, meu irmão, que eles possam alimentar o coração com esse amor. E aí a vida é transformada. Igrejas contagiantes conhecem e experimentam o amor de Deus em Cristo Jesus. E aí Paulo termina a oração, versos 18 e 19. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Não tinha jeito melhor de terminar a oração. Esse Deus que reveste de poder pelo seu Espírito Santo, nos faz amar, nos transforma. E Paulo termina a oração dizendo que esse mesmo poder que faz Cristo habitar em nós, que faz a gente amar, que faz nós sermos transformados, é o poder que age a favor de nós, é o poder que opera no nosso meio, é o poder que nos surpreende, irmãos, é o poder de Deus para suprir todas as necessidades da igreja, de forma tamanha que nós não sabemos mencionar, assim como o amor de Cristo, segundo o próprio texto, é imensurável. Aquilo que Deus faz por amor, pelo seu Espírito que habita em nós, é tão grandioso quanto. A esse Deus que derrama o Espírito, esse Deus que dá o amor, esse Deus que é o amor, é o mesmo Deus que cuida e abençoa a igreja em toda a sua caminhada. Que esse ano de 2019 seja o ano para a gente ser essa comunidade contagiante, para você ser esse cristão, não um cristão nominal, não um cristão por costume, não um cristão por tradição, mas alguém que ore assim diariamente: Deus, que não seja eu, seja o teu Espírito em mim, para que eu esteja alicerçado em amor e constrangido por esse amor, derrame o Evangelho sobre a vida de outros, para a tua honra e tua glória. E eu digo sempre e direi sempre: tudo que Deus quer ouvir é: eis-me aqui. Uma oração. Olha, Senhor, que o teu Espírito tenha total liberdade. Me mostra, me usa, me abençoa. E esse Deus que faz mais do que o entendimento pensa, irmãos, vai te usar de formas extraordinárias. Deus tem uma missão, não cumpri-la é uma ofensa a Deus. Que esse ano seja o ano de renovar compromissos, renovar votos, que seja o ano de ganhar almas, que seja o ano, meu irmão, de florir a existência, sendo testemunho vivo pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Jesus. Amém? Amém.